Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha só que situação curiosa. De um lado, a Casa Branca está falando em paz com o Irã, do outro, o Pentágono está movendo uma das maiores concentrações militares que o Golfo Pérsico já viu em anos. Como é que pode, né? Vamos tentar desvendar esse quebra-cabeça. Para a gente conseguir entender essa história complexa, vamos analisar 5 pontos-chave. Primeiro, essa contradição inicial, depois, a escala real desse aumento militar, aí a gente entra na tensão do bloqueio e da retaliação, vamos ver a estratégia de alto risco por trás disso tudo e, por fim, um relógio que não para de correr. Então, vou começar pelo começo. Tudo parte desses sinais super confusos que vêm de Washington. As palavras parecem não combinar com as ações e isso cria um cenário de incerteza que é, no mínimo, perigoso. E aqui está o paradoxo bem na nossa cara. De um lado, o presidente Trump vai lá e declara que o conflito está quase no fim. Mas, do outro lado, a gente vê a realidade em movimento. O Pentágono está mobilizando milhares de soldados, navios e aviões para a região. As palavras dizem uma coisa, mas as ações estão gritando outra completamente diferente. Ok, vamos para o nosso segundo ponto. O que exatamente significa essa mobilização militar? Os números são impressionantes, e é justamente a escala dessa operação que a torna tão importante e, para muita gente, bem alarmante. Primeiro, temos o grupo de combate do porta-aviões USS George H.W. Bush, com cerca de 6.000 militares a bordo. E tem um detalhe curioso. Para chegar na região, ele fez uma rota bem incomum, contornando a África. Talvez para evitar algum ponto de atrito ali no Mediterrâneo, quem sabe. Somado a isso, vem o grupo anfíbio do SS Boxer. A bordo está a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. É um contingente de 4.200 pessoas, com quase 1.000 combatentes de infantaria, prontinhos para desembarcar se a coisa esquentar. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Bom, agora vamos entender o que essa concentração de poder realmente significa. Com a chegada do Bush, os Estados Unidos passam a ter 3 porta-aviões operando na mesma área. Para ter uma ideia, cada um deles é uma base aérea flutuante com dezenas de caças. Ter 3 juntos é uma projeção de força monumental, uma coisa raríssima de se ver. E para colocar tudo isso em perspectiva, esses novos envios se somam às forças que já estavam por lá. O próprio Pentágono estima que o número total de militares focados em operações que envolvem o Irã chega a 50 mil. 50 mil pessoas. Beleza, terceiro ponto na nossa lista. Com tanta força posicionada, a pergunta é o que eles estão fazendo. A resposta está na ação principal que serviu de gatilho para essa escalada toda: um bloqueio marítimo. Os objetivos declarados desse bloqueio são bem claros. Basicamente, é uma ferramenta de pressão econômica para forçar o Irã a ceder em 2 frentes super importantes: a passagem estratégica pelo Estreito de Hormuz e o seu controverso programa nuclear. Mas olha, executar um bloqueio não é nada simples. É uma operação muito complexa e extremamente arriscada. Envolve interceptar navios em alto mar e usar equipes de elite para abordar esses navios com ou sem a cooperação da tripulação, né? E, como era de se esperar, o Irã não ficou calado. A resposta foi uma ameaça direta de um general de alta patente que disse o seguinte: o Irã vai bloquear importações e exportações no Golfo Pérsico, Golfo de Omã e até no Mar Vermelho. Uma promessa bem clara de retaliação. Então, o ponto crucial é este. A retaliação iraniana poderia fechar não apenas um, mas 2 dos estreitos mais importantes do mundo. Isso simplesmente cortaria a principal rota alternativa que a Arábia Saudita usa para exportar seu petróleo. Imagina o impacto disso na economia global. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E a guerra de palavras também esquentou. O presidente Trump foi para as redes sociais com um aviso bem direto, afirmando que qualquer pequena embarcação iraniana que se aproximar do bloqueio será imediatamente eliminada. Isso elevou a tensão e deixou claro que as regras do jogo seriam extremamente agressivas. Certo, com todos esses elementos na mesa, vamos para o nosso quarto ponto para entender essa aparente contradição. A verdade é que por trás de tudo isso, tem uma estratégia muito bem calculada em jogo. O nome dessa estratégia é escalada calculada. A ideia não é necessariamente começar uma guerra, mas sim usar a ameaça crível da força militar para dar aos diplomatas uma vantagem esmagadora e forçar o outro lado a ceder na negociação. Essencialmente, Washington está se preparando para 2 cenários. O plano A é que a pressão funcione e o Irã volte a negociar. Já o plano B, se o plano A falhar,
é usar a força que já está posicionada para escalar ainda mais, garantindo que os Estados Unidos tenham todas as opções disponíveis. E o plano B inclui umas opções bem sérias, viu? Fontes militares discutem abertamente a possibilidade de operações por terra dentro do Irã, desde missões cirúrgicas de forças especiais até a tomada de infraestrutura econômica vital, como o principal terminal de petróleo do país. Só que essa estratégia toda é como andar numa corda bamba. O mesmo bloqueio que sufoca a economia iraniana também eleva os preços dos combustíveis no mundo todo. E isso cria um problema político doméstico enorme para a administração, especialmente em um ano de eleições. E como, se não bastasse, tem uma camada final de urgência. O nosso quinto e último ponto. Um relógio está correndo e, quando o tempo acabar, uma decisão vai ter que ser tomada. A rapidez dos acontecimentos é de assustar. No início de abril, o bloqueio é anunciado. Em meados de abril, forças massivas são enviadas. E tudo isso leva a uma data crucial no horizonte, 22 de abril, o dia em que o cessar-fogo que estava em vigor expira. A partir de meados de abril, o prazo final se torna uma questão de dias. Essa contagem regressiva bota uma pressão imensa sobre os dois lados para tomar uma decisão que pode definir o futuro de toda a região. E isso nos deixa com a pergunta final. Essa complexa dança de poder, essa mistura de palavras de paz com atos de guerra, é um caminho para uma nova negociação? Ou é o prelúdio inevitável de um conflito? O relógio continua correndo. Por enquanto é isso. Assista a outro vídeo sobre o tema. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!